Você chegou aqui cansado, triste, preocupado de saber se uma promessa que Deus já direcionou seu coração, se vai se realizar, se você vai viver isso de alguma forma, ou por estar nesse momento estacionado, parecendo distante, parecendo impossível, se de fato isso vai acontecer e não é um devaneio da sua cabeça. É Deus que prometeu mesmo, eu posso viver isso, ou isso aqui é só um desejo do meu coração que vai passar, que está criando ilusões ou falsas expectativas. Não sei o que pode ser. De repente você que está aqui, está esperando formar uma família próspera, está tentando resolver um problema financeiro que te persegue durante anos e você não sabe como resolver, está tentando um sucesso, uma realização profissional e parece que isso está distante. Ou às vezes é algo mais sentimental, uma restauração de um relacionamento ou um acerto com o cônjuge de uma situação que parece emaranhada ali na família, com o cônjuge, com o filho, com o pai, com a mãe, que parece que nunca vai se resolver. E as coisas parecem que não avançam. Você até começou a dar um passo em direção à resolução, mas agora parece que está dando voltas em círculos e não sabe se continua insistindo, se essa promessa vai se realizar ou se você desiste uma vez dessa ilusão e segue a vida. Pois bem, esse vídeo de hoje é para a gente refletir sobre 3 atitudes que nós devemos ter para viver a promessa de Deus na nossa vida. Uau! Seja muito bem-vindo, meu nome é Bruno Fanticelli, esse é o meu canal. Tô retomando aqui com os vídeos e é um prazer ter você aqui. Se você não é inscrito, me dá essa chance, eu vou ficar muito feliz se você inscrever, então já se inscreve, porque a minha ideia aqui é ter pelo menos uma vez por semana vídeos como esse, que a gente possa refletir na palavra, aprender e crescer e ganhar em conhecimento para ter uma vida plenamente satisfeita no Senhor e no que Ele tem para nós. Essa é uma demanda que recebo muitas perguntas de pessoas que têm essa direção lá na rede social e que eu resolvi trazer para cá para uma conversa um pouco mais aprofundada. Se você não me segue na rede social, vai ser um prazer ter você lá também. Vou deixar aqui embaixo o meu contato Instagram, TikTok, fica à vontade para me seguir por lá. É um prazer ter você por lá. Então vamos lá? Estava meditando em Josué capítulo 3, uma passagem muito conhecida que fala sobre a travessia do Rio Jordão. E tem 3 coisas ali que me chamaram muita atenção sobre atitudes que a gente precisa ter para viver essa promessa. Se é algo que Deus prometeu, nós precisamos ter essas atitudes na nossa vida. Eu já vou te falar quais são essas atitudes, eu não vou fazer mistério. Primeira é a santificação. Segunda é estar na companhia das pessoas certas. E terceira, estar disponível para dar o primeiro passo de fé. Sim, nesse texto conta a história do povo que tinha sido liberto do Egito e encaminhado por Deus desde Moisés para a terra prometida, uma terra boa, uma terra fértil, uma terra próspera, em que eles seriam felizes e cuidados vivendo na presença do Senhor. Esse povo pereceu no deserto, geração ficou ali por murmurar, por reclamar, e agora estava sob a liderança de Josué, muito próximo da terra prometida, porém eles tinham que atravessar o Rio Jordão, um rio praticamente intransponível, a nado, por exemplo, mas que estavam entre eles e a terra que Deus os prometeu. E de repente seria uma barreira em que eles falavam, poxa, nadamos e agora vamos morrer na praia. De repente é assim que você está se sentindo com essa promessa que Deus colocou sobre sua vida. E aí o povo começa a se preparar porque Deus já tinha dado a resposta a Josué. Tinha separado os líderes para avisar ao povo, olha, prepare-se para seguir os sacerdotes e os levitas, porque amanhã vocês vão passar por um caminho que ninguém jamais passou. E Josué ainda acrescentou para o povo, veja bem, santifique-se porque amanhã o Senhor fará uma grande coisa. E assim se sucedeu. Os sacerdotes se prepararam, o povo se preparou, separaram-se os 12 líderes conforme a orientação de Deus e a orientação de Josué. E assim o povo foi para aquela grande travessia. Os sacerdotes, os levitas ali na frente. E aí a palavra diz que era para eles irem até as margens do Rio Jordão e tocar os pés nas águas. E aí então as águas parariam de correr. E é interessante essa palavra porque as águas não pararam de correr à medida que o povo se aproximou.
para dar mais confiança para eles atravessarem. Você imagina um rio caudaloso ali, um monte de gente que provavelmente não sabia nadar e vendo, falando assim, nossa, esse povo tá doido, como é que nós vamos passar no meio desse rio? Quando os sacerdotes encostaram os pés na água com a Arca da Aliança do Senhor, as águas pararam de correr. Formaram tipo um muro de água assim e para baixo secou-se o rio, a ponto que todo o povo de Israel atravessou aquele rio no seco, atravessando aquela dificuldade intransponível. E de repente você já andou até por muitos desertos e tá assim, nesse vídeo aqui, dando em círculos pensando, acho que eu avancei alguns passos, mas estou numa barreira que parece intransponível. É interessante pensar que naquele momento a palavra faz questão de registrar que o rio estava no período de cheia, ou seja, se tinha um momento mais difícil para poder atravessar o rio, seria naquele ano, naquele momento, meio que dando indícios de que assim, ninguém vai poder dizer que vocês atravessaram porque a maré estava baixa, porque estava tranquilo, mas porque o Senhor operou. E de repente você está nessa mesma forma aqui, passando por deserto, mas agora está paralisado. Tem uma terra prometida para você, tem uma bênção direcionada, tem uma promessa de Deus sobre sua vida para que você possa viver de forma plena, sem tanta dificuldade, resolvendo essas pendências que você precisa resolver e não só isso, vivendo os sonhos de Deus sobre você. Mas de repente você está aí agora sim, ó, travado, paralisado, sem saber o que fazer. E aí por isso que eu cheguei nesses 3 pontos para a gente pensar assim, o que nós podemos fazer sendo promessa de Deus mesmo para a nossa vida? Como eu já te disse, primeiro ponto, santificação. Josué fala com o povo, santifique-se, porque amanhã Deus fará uma grande coisa. Já havia uma promessa, eles iam atravessar. Mas muitos poderiam considerar loucura. E às vezes o que você está vivendo, você pensa, nossa, eu viver isso que Deus direcionou meu coração é loucura para mim. E aí a santificação não vem para você ter acesso ao que Deus pode fazer ou para liberar um gatilho de bênção ou um método para Deus liberar a bênção. A santificação é estar separado, estar mais próximo de Deus, jejum, oração, se libertar dos pecados que te prendem, os vícios desse mundo, é uma forma de você se colocar disponível e sensível à voz de Deus. Muitas vezes Deus está já direcionando um caminho, está falando o que fazer, olha, siga os sacerdotes, olha, você vai ter que colocar o pé na água primeiro, sem ver a água se abrir. Mas você só vai saber que essa é uma direção de Deus, só vai saber fazer isso sem reclamar, sem mimimi, se você estiver separado, santificado. E muitas vezes a gente perde tanto tempo com qualquer outras coisas, procurando método, procurando fórmulas, procurando situações e realizações de outras pessoas para confirmar aquilo que a gente quer viver e nós mesmos não estamos preocupados, você não está preocupado em se santificar. Fala, peraí, eu preciso buscar, porque eu buscando, eu vou entender a vontade de Deus. Eu fazendo o meu jejum, eu buscando ler a palavra, eu buscando a direção de Deus, eu vou entender que se Deus fizer acontecer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus e certamente me direcionará por outro caminho. Poderia Deus falar, não, vocês não vão passar por esse caminho aqui, vocês vão dar a volta no rio, vão construir uma ponte, vão fazer assim, e de repente, para você ouvir essa direção como Josué ouviu e como as pessoas que estavam ali com ele sob a sua liderança se colocaram à disposição, você precisa estar em santidade, buscar essa santidade, estar sensível. Segundo ponto, esteja com pessoas corretas. Muitas vezes você quer viver um milagre, quer viver uma promessa, mas está andando com gente errada, está ouvindo pessoas erradas, está seguindo, ao invés de sacerdotes e levitas que sabem o caminho que você não sabe, está seguindo pessoas que não conhecem, não meditam na palavra, não realizaram aquilo que você pretende realizar. Ande com pessoas que podem te agregar, que podem te ensinar. Precisa resolver um problema financeiro na sua família? Ande com pessoas que têm a vida financeira resolvida para aprender, para desfrutar disso. Precisa de um direcionamento espiritual? Procure aconselhamento com pastor, com padre, com pessoas maduras na fé para poder te aconselhar. E você, líderes, escolham pessoas corretas para te ajudar nos teus projetos, nos teus sonhos.
Não escolha qualquer pessoa, escolha os sacerdotes corretos, os levitas corretos. Como disse ali, escolha 12 homens escolha 12 homens representando as tribos de Israel para que estejam disponíveis, separados amanhã. Eles teriam uma função especial, eles teriam a função de construir um memorial e propagar aquilo que aconteceria no meio daquele povo. E às vezes tu está escolhendo pessoas erradas para entrar no teu projeto, pessoas erradas para dividir os sonhos com você, tá dividindo os teus problemas, as tuas angústias, os teus projetos, aquilo que você quer realizar com pessoas erradas, está colocando pessoas erradas na sua equipe. Primeiro, busque se santificar. Segundo, divida os teus sonhos, os teus projetos, divida a tua promessa somente com as pessoas corretas, as pessoas que vão te direcionar no caminho certo, pastores, mentores, líderes que sabem o caminho, pessoas que já realizaram aquilo que você pretende realizar ou que tem uma palavra de sabedoria que podem te direcionar. Esteja em ambientes corretos. Às vezes você está em ambientes que não estão favorecendo, participando de conversas, de grupos, seguindo páginas na internet, vendo canais no YouTube que estão te desvirtuando daquilo que é a promessa de Deus para a tua vida. E eu não posso deixar de te falar que o melhor ambiente para você buscar a confirmação, a direção e a vontade de Deus para a sua vida é a igreja. Eu sei que você pode ter muitos preconceitos e muitas ressalvas, porque a igreja é formada por pessoas e as pessoas têm suas falhas, a igreja não. Então, a igreja é o lugar onde é o ambiente onde você vai estar em constante preparação, constante aprendizado, constante ensino para poder estar pronto para viver a promessa e a bênção de Deus. E até esses problemas que às vezes podem afastar muitos da igreja são formas de você trabalhar o fruto do Espírito, para você exercitar isso de forma mais latente, de onde você menos espera que deveria vir a prova, às vezes vem. E isso, quando você é provado e aprovado, você cresce, você persevera, você amplia e aumenta a sua visão e a sua fé. E o terceiro ponto, que talvez seja um dos mais importantes para viver essa promessa, é dê um passo de fé. Muitas vezes você está parado, estacionado, sem tomar uma atitude. E tudo que precisa fazer é fazer igual os sacerdotes, colocar o primeiro pé na água, colocar os pés na água. Você está esperando o mar se abrir, está esperando o rio parar de correr antes de dar esse passo de fé. Está querendo ver para poder crer, quando na verdade é o contrário, é clichê, mas é óbvio e precisa ser dito, é necessário crer para poder ver. Está faltando esse passo de fé. Conheço pouquíssimas histórias, para dizer nenhuma, só não vou dizer nenhuma porque eu não tenho dado aqui, mas conheço pouquíssimas histórias na palavra, na Bíblia, que Deus chama pessoas estacionadas para viver algo extraordinário. Deus sempre está chamando aqueles que estão em movimento, aqueles que estão fazendo alguma coisa, aqueles que estão se colocando na direção para fazer alguma coisa, agindo com fé. Como o rio estava mais cheio do que normalmente estaria. Mas é nessa hora que a sua fé é provada e é nessa hora que você precisa perseverar e dar o primeiro passo de fé. Não estou dizendo para fazer loucuras, mas o que está ao seu alcance que você pode fazer hoje, além da oração que você está fazendo. Porque oração não é só ficar na intenção, é agir como quem crê naquilo que se espera. O que você espera que aconteça? É uma restauração de um relacionamento? É uma vida melhor conjugal? De repente, o primeiro passo de fé hoje é pedir perdão ou tentar trabalhar esse perdão no seu coração. Ah, mas a outra pessoa não vai aceitar, não vai me receber, não vai voltar para mim. Sim, isso é uma atitude da outra pessoa que não depende de você. E talvez esse seja o seu rio cheio. Mas o seu primeiro passo de fé é esse. Vai ser difícil, às vezes você pode ser humilhado, humilhada, mas é o primeiro passo de fé que precisa ser dado. Não estou falando que você precisa fazer isso, mas de repente é o contrário. É começar a liberar o perdão, falar, olha, eu não vou mais alimentar essa raiva dessa pessoa. Eu não quero mais, eu quero liberar, seguir em frente, mesmo que não seja para voltar. Mas eu quero dar o primeiro passo de fé em direção à promessa de Deus sobre minha vida para manter e ter uma família abençoada, próspera e debaixo da bênção. Qual que é o primeiro passo de fé? É estudar? É fazer um curso? É agir como se a bênção já estivesse nas tuas mãos? Quando eu comecei a fazer conteúdo para o Instagram, para o TikTok, eu tinha fé de que teria
muitas pessoas me ouvindo, mas no início não tinha. E eu gravava como se tivesse, porque eu tinha fé e eu dei o primeiro passo. Por muitas vezes me senti humilhado, por muitas vezes tive que quebrar o meu orgulho, Deus teve que quebrar o meu orgulho para poder prosseguir. E de repente de Deus, né, e não meu, as coisas começaram a acontecer. Deus começou a soprar o meu nome na vida das pessoas, as pessoas passaram a me conhecer e de repente por isso você está aqui hoje. Esse foi o meu primeiro passo de fé, para que minha vida começasse a ser transformada. Eu sei que Deus tem muito mais porque Ele já me mostrou onde quer me levar. E eu tenho certeza que Ele já mostrou você também. Qual o primeiro passo que você precisa dar? É começar a estudar, é começar a investir, mesmo que de forma pequena. Comece a se movimentar. Costumo brincar com uma história bastante conhecida. Geralmente quando a gente vê uma pessoa com o carro quebrado na estrada, mas a pessoa está parada, sentada dentro do carro, dificilmente alguém no caminho para oferecer ajuda. Mas se essa pessoa experimentar sair do carro e começar a empurrar esse carro, provavelmente vai aparecer alguém parando o carro, parando o seu trajeto para tentar oferecer ajuda, porque a própria pessoa já começou a se movimentar. A gente é assim, nós somos assim, nós às vezes damos atenção para aquele que está se movimentando. E muitas vezes Deus quer a sua atenção nisso. Tipo assim, você crê mesmo? E o que você está fazendo para mostrar que você quer? O que você está fazendo para mostrar que você merece viver isso que você tanto almeja? Que essas palavras sejam guardadas no seu coração e às vezes você está pensando aqui, Bruno, mas é tanta coisa, eu não sei, tem tanta realização, não sei por onde começar, parece que está todo mundo bem, só eu que estou mal, eu não sei o que fazer, são tantas áreas para acertar. Eu tenho que te dizer o seguinte, isso é muito especial, tá? Talvez você não tenha guardado nada do que eu falei aqui sobre santificação, sobre estar com as pessoas certas, sobre dar o primeiro passo. Mas em João 14, Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, voltarei para buscá-los. E aí vocês seguirão esse caminho que vocês já sabem. E aí Tomé pergunta, Senhor, nós não sabemos esse caminho. Nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos como te alcançar lá. Tipo assim, Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, e senão por mim. Se você está perdido no caminho e não sabe por onde começar, te dá uma dica. Comece por Jesus. E eu tenho certeza, com fé, que Ele vai te mostrar o caminho que você precisa seguir. Mas eu não sei como me santificar, não sei que pessoas buscar, não sei qual é o primeiro passo. Siga Jesus, porque Ele é o caminho e Ele vai te mostrar por onde andar. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Foi um prazer conversar com você. Que Deus te abençoe.